Boa tarde, Nunes, e para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Depois de ter sentido o susto que os efeitos do ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul no último dia 16 de junho, o maior evento climático relacionado à chuva dos últimos 40 anos, que culminou com a morte de 16 pessoas e afetou severamente pelo menos 40 municípios gaúchos, toda vez que a gente ouve falar que existe a possibilidade de formação de um novo ciclone ou de alguma alteração climática de maior vulto, todo mundo fica preocupado, né? E foi isso que aconteceu nessa última semana, desde o alerta terça-feira emitido pela Defesa Civil, dando conta de que haveria a formação de um novo ciclone extratropical que atingiria o estado do Rio Grande do Sul. Felizmente, a gente sabe já de fonte segura aí, por informações da própria Defesa Civil, que nós não teremos o mesmo efeito climático que foi sentido no início do mês de junho. Mas a gente trouxe aí para trazer mais detalhes e explicar que situação se aproxima neste final de semana, uma especialista, a Bruna Littke Paim, que vai nos trazer então detalhes sobre as previsões da chegada dessa formação climática que vai afetar o estado do Rio Grande do Sul mais uma vez, né, Bruna? Boa tarde. Boa tarde. A gente soube, né, que esse ciclone ele não vai ser tão ah, intenso como o último ciclone que a gente que passou aqui pelo estado do Rio Grande do Sul no último dia 16. E a configuração dele vai se dar hoje no final da tarde, entre, né, o final da tarde e o início da noite de hoje, né, sexta-feira. A gente começou o inverno recentemente, então a gente ainda vai ter muitas entradas, né, de sistemas frontais que vão originar esses ciclones. Então a gente não, claro, o primeiro que passou, né, por nós nesse início de inverno foi muito intenso e também com a configuração de El Niño que a gente tem se configurou, né, agora essa esse evento, né, a gente também vai ter maiores acumulados de chuvas para o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, esse que está se configurando hoje, ele não vai ser tão intenso, mas é algo recorrente durante a estação do inverno aqui no Rio Grande do Sul. Bruna, na verdade o que aconteceu foi que esse nome acabou nos trazendo um pouco de pânico, né? Mas o ciclone em si, como tu mesmo disseste, deve ocorrer outros eventos com essa mesma denominação, mas o que nos interessa é saber a questão da intensidade, né? Então, a partir dessa tua Uhum. explicação, agora a gente já sabe que nós teremos outros ciclones, como esse que vai atingir o estado do Rio Grande do Sul a partir do final da tarde de hoje e permanece atuando, né, esse sistema ainda até o final de semana, mas não vai trazer os efeitos e os estragos que nós vimos no último dia 16 de junho. Quais são as previsões? Principalmente é um maior volume de água a princípio, né? Chuvas mais volumosas e o risco é maior de alagamento. Você já tem mapeado aí quais as regiões do estado do Rio Grande do Sul que o alerta é maior? Esse ciclone, ele, como a formação dele é sobre o oceano, né? E como ele não vai ser tão intenso como o outro, os maiores alagamentos vão se dar sobre o litoral, né? Então, parte de região metropolitana de Porto Alegre, litoral do estado do Rio Grande do Sul, vão sentir mais os efeitos desse ciclone, né? Os acumulados de chuva devem superar a média que tem se visto aí, calculada para um mês, né, em questão de 2 dias, ou isso ainda não está confirmado? Pelo que eu pude analisar, né, não se confirma, assim, tipo, que o acumulado vai exceder. A gente vai ter regiões que vão ter, né, um acumulado de chuva significativo, porque a gente vai ter entre hoje e amanhã, até a madrugada de sábado, bastante volume de chuva, mas o esperado, né, para esse tipo de evento, obviamente vão ter rajadas de vento intensas, né, porque é uma característica desse tipo de sistema. A gente vai ter maior intensidade dos ventos, até porque esse sistema, né, a gente tem um sistema frontal, né, atuando, então a gente vai ter modificação na direção do vento também, né? Então a gente vai sentir essa diferença de velocidade do vento. Durante o inverno, muitos ciclones ainda, né? Porque são sistemas típicos do inverno. Então a gente
Eu sei que o ciclone ele assusta, né, o nome, mas é algo típico do nosso clima aqui, né? Característica do nosso inverno. Essa é a informação mais importante, então, nesse momento, que embora exista esse alerta para um volume maior de chuvas, conforme as previsões indicam, mas não é nada que seja desesperador, porque não vai chegar nem perto do que a gente viu ocorrer aqui no dia 16, né? Essa é a informação para acalmar um pouco a quem está preocupado com a chegada desse ciclone que já está mostrando aí as caras, porque a temperatura já mudou, já começou a chover, o tempo já começou a fechar, mas a gente não deve ter uma situação tão dramática como foi presenciado no último dia 16. Isso, ele vai ser de menor intensidade do que o dia 16. Isso é possível afirmar, com certeza. Bruna, a previsão para o inverno é de temperaturas um pouco mais altas, né, em função do El Niño, que está, mais uma vez, exercendo seu papel aí nas mudanças climáticas. E isso tende a colaborar também para esses eventos adversos, né, essas formações de ciclone, como tu mesmo destacou aí. Sim, o El Niño ele é sistema natural, né? Então, a gente tem essas oscilações ao longo dos anos. Então, a gente tem a atuação do El Niño a cada 3 anos, depois a gente tem, né, a atuação do Laninha. Então, são sistemas sazonais, né? Então, a cada 3 anos a gente tem aí o aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né? Essa modificação lá no Oceano Pacífico, né, equatorial, elas modificam o sistema de clima em várias regiões do mundo. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, na região sul, quando temos evento de atuação de El Niño, é esperado um maior acumulado de chuvas durante a estação do inverno. Então, a gente pode esperar um inverno mais chuvoso esse ano, devido à atuação desse sistema de El Niño. Bruna, agradeço pelo aceite ao convite, pelas informações que tu traz, principalmente no sentido de deixar o pessoal um pouco mais tranquilo, embora os cuidados sejam sempre necessários, né? Porque a gente está falando de altos volumes de chuva, enfim, mas não necessariamente aquele pânico em função do trauma que essa última experiência deixou para os gaúchos. Eu agradeço o convite, né, para esclarecer, né, espero ter ajudado, né, um pouco a esclarecer essa preocupação e minimizar, né, essa preocupação da população. Tá certo, então, Bruna, muito obrigada mais uma vez. Daniel Nunes, então, eu encerro a minha conversa aqui com a Bruna Lidke Paim, que é meteorologista, deixando aí os corações um pouco mais asserenados, que a gente vai enfrentar realmente esse fenômeno climático com a chegada desse ciclone extratropical, mas ele não deve trazer os mesmos danos sentidos ali no início do mês de junho. E além disso, né, fica o recado da Bruna aí, nós teremos outros eventos dessa mesma natureza, então que estejamos preparados para novos ciclones que devem passar aqui pelo estado do Rio Grande do Sul.